Feliz Natal, né? Natal, como a gente vai ver hoje, ele não terminou. E a gente vai descobrir na palestra de hoje que ele não termina, né? Vou compartilhar a tela com vocês. Aqui rapidinho. Todos estão vendo a telinha? Sim? Sim, sim, Marcelo. Beleza. Eu fiz essa palestra pensando no seguinte. Bom, primeiro a gente precisa compreender de onde veio essa história do Natal, para depois a gente analisar a questão do Natal. É duro falar do Natal depois do Natal. Não sei se isso acontece com algumas pessoas, né? Porque a gente fica muito na expectativa até o dia 24, né? E depois, dia 25, fica aquela coisa. Aí no dia 26 a gente fica até meio-dia, começa a trabalhar lá pelas 2 horas da tarde, e parece que tudo voltou ao normal e aquela coisa arada toda acabou. As lojas tiram seus enfeites, né? As lojas tiram seus enfeites, né? A gente vai ver, já está tudo com vários enfeites em branco, né? Por conta do primeiro de ano, e o comércio segue seu ritmo, né? Agora, o Natal que a gente segue é o Natal do comércio? É isso que a gente tem que analisar. Mas para a gente poder entender o que é o Natal, eu não sou historiador. Eu fiz um levantamento de informações na internet, né, sobre as questões do Natal, e peço desculpas a vocês se em algum momento eu cometi algum engano aqui, porque eu não sou historiador. Mas eu achei muito interessante algumas informações. Eu vou conectar aqui, eu vou ficar olhando um pouquinho para o lado, porque eu tenho uma segunda tela, então vamos lá. Toda essa história, gente, começou, na verdade, há 7.000 anos atrás. Mas você vai falar assim, mas espera aí, Jesus, né, pelos dados históricos, há 2.000 e poucos anos atrás, como é que começou há 7.000 anos? Na verdade, gente, o Natal é uma mistura, é uma salada de várias outras comemorações e que o Império Romano teve que englobar para poder colocar o cristianismo dentro do processo, né? Começou tudo há 7.000 anos atrás, na Europa e na Ásia, né? Principalmente relacionado ao solstício de inverno, dias mais curtos, noites mais longas. Acreditava-se muito que era o ponto de virada entre as trevas e a luz, e aí comemorava-se o renascimento do Sol. Era o período de início da fertilidade, né, da agricultura e tudo mais. Na Mesopotâmia, então imagine que isso é bem antigo mesmo, né? No período da Mesopotâmia, a celebração durava aí cerca de 12 dias. Já os gregos, nesse período, eu estou falando nesse período que a gente comemora o Natal, eles cultuavam o deus Dionísio, que era o deus do vinho, deus da vida mansa, né? Então, tinha muita bebida mesmo nessas comemorações. Os egípcios, nesse período, comemoravam o deus Osíris, vida além da morte, e também a questão da vegetação, da agricultura. Então, tinha muito culto a essas entidades com um pensamento na agricultura, no crescimento da população, na fertilidade. Já na China, né, aconteciam homenagens ao símbolo Yin e Yang, né, que é aquele símbolo da harmonia entre as coisas da natureza. A gente conhece bem isso aí, a gente vê bastante, vocês já viram com certeza. Século II depois de Cristo em Roma. O que aconteceu? Você imagina, né? Eu tenho uma população em Roma que é considerada pelos cristãos uma população pagã. Essa população pagã comemorava o nascimento do deus Mitra, que era chamado como Deus Sol, que era o deus da sabedoria e o deus da guerra. Então a gente começa a ver que nesse mesmo período na Ásia e na Europa, que é uma região extensa, nós temos várias comemorações ao mesmo tempo.
e no Egito, aqui na África, né? Então, o culto chega à Europa através da exploração de Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, ele sai da Europa e vai até a Ásia, domina vasta região, né, vastos territórios, e traz toda essa cultura, né, para, inclusive, as regiões ali do Mar Mediterrâneo, e traz essas festas, traz essa cultura de volta para a Europa. Mitra, ela tinha uma celebração nesse período chamado Festival do Sol Invicto, tanto é que existem vários símbolos, né, relembrando essa questão do deus Sol, né, do deus Mitra, e o Festival do Sol Invicto. Então tinha moedas, o pessoal fazia pinturas, né, sobre isso, para poder simbolizar essa festa. Para eles isso era muito importante. Ainda em Roma também se comemorava a Saturnália, que era homenagem ao deus Saturno, senhor da agricultura. Eram feitos sacrifícios aos deuses através de animais, né? Então eles sacrificavam animais. E na casa de todos ali, né, todos que tinham condição, né, havia muita troca de presentes e comida farta. Uma coisa muito parecida com o Natal que a gente conhece nos dias de hoje, né? Ainda Saturno, então, o deus Saturno, né, ele é um dos titãs, filho do céu e da terra, né, com uma foice dada por sua mãe, mutilou o pai, olha a ideia, né, olha o deus, né, que eles cultuavam na época, Caelos, tomando o poder entre os deuses. Foi expulso do céu pelo seu filho Júpiter, né, que é chamado de Zeus, e ele se refugiou no Lácio. Olha só que interessante, né, só um pouquinho de história pra gente. Mas aí muita gente deve estar falando, mas o que tem a ver isso com o Natal? Comilança, festança, abundância, exageros, desde aquele período, né? Sem falar das questões de libertinagem. E para os cristãos que estavam escondidos? Porque os cristãos continuaram, mesmo após a vinda do Cristo, continuaram sendo perseguidos, jogados nas arenas para os leões, e eles faziam as suas reuniões escondidas. Quais eram as datas mais importantes? Sexta-feira Santa, né, que é a crucificação, e a Páscoa, que era a ressurreição. Não se comemorava naquele período, pelos relatos, o nascimento do Cristo ainda, porque para eles essas duas datas eram importantes. Só em 221 depois de Cristo, quer dizer, 2 séculos aí depois de Cristo, um historiador chamado de Sextus Julius Africanus definiu o dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Mitra, do deus Mitra. Aí o que aconteceu? A igreja aceitou, né, ali aquela comunhão de pessoas aceitou que essa data ficasse definida para Mitra. E posteriormente, lá no século IV depois de Cristo, o imperador Constantino torna o cristianismo como religião oficial do Império Romano, né? E aí a gente passa a ter o Festival do Sol Invicto, passa a homenagear Jesus Cristo. Então imaginem, vira uma festança, mas uma salada de fruta cultural, porque a gente pega uma comemoração que já acontecia no Império Romano pelo povo pagão e a gente junta com o cristianismo que está sendo implementado. Vamos imaginar o seguinte: você se torna imperador e você quer colocar o cristianismo como uma doutrina oficial. Você imagina que você tem uma população que cultua todo um grupo de deuses, um grupo de festas, comemorações. O que você vai fazer? Você, politicamente, você vai ter que juntar essa turma
Como é que você vai fazer para juntar essa turma? Você não pode acabar com uma festa e começar com outra. Então, a ideia que é passada para a gente... Opa, acabei riscando aqui sem querer. A ideia que é passada para a gente é que, na verdade, ocorre o quê? A gente vai pegar a festa que já acontece e a gente vai fazer uma adaptação nela. Não sei o que aconteceu aqui, que apareceu um monte de risquinho. Mas tudo bem, vamos lá. Os primeiros natais, né, cristãos, eles eram... eles seguiam mais ou menos esse esquema. Troca de presentes e refeições, né, diferentes, vamos dizer assim. Então, o pessoal chegava no final, no período do 25 de dezembro, que estava estipulado lá desde o período romano, e aí a gente fazia o quê? Fazia essas festas. Em contrapartida, na Idade Média, na Europa, principalmente nos países mais nórdicos, ocorria uma festa, né, que era chamada de Iuli, que era uma festa nórdica para homenagear o solstício. Então imagina, a gente tinha esse monte de festa acontecendo. No Império Romano eles conseguiram juntar lá a Saturnália, a festa ao deus Mitra, conseguiram juntar a festa do Rei Sol e tudo mais. E aqui na Europa, nessa região, a gente tinha o dia de Fion, que era o culto a esse deus que vocês estão vendo aqui. E quando a gente passa a ver, né, como é feita a montagem dessa festa, tem muita coisa parecida com o nosso Natal, do nosso dia a dia. Então, ó, um Deus com velas, né, aqui na cabeça, e ele tinha alimentos, muito interessante os alimentos, porque quando a gente pesquisa na internet os alimentos desse período, a gente vê troncos de madeira, mas na verdade é um rocambole. Então é muito comum eles fazerem um rocambole na forma de troncos de árvores, e aí colocam-se velas, colocam-se galinhos de pinheiros, colocam-se ervas aromáticas e muita coisa parecida com o dia de hoje. Eu não sei por que apareceu esse risquinho nessa apresentação aqui, gente. Não era para ter aparecido aqui, mas tudo bem, vamos seguir lá. Pedir desculpa para vocês. Olha quem era o representante ainda nas tradições escandinavas para cumprir o papel desse Yuli. Era um gnomo. Então, era um gnomo que se vestia de azul ou de verde, tinha um chapéuzinho e ele saía durante as noites aí para tocar, né? Até as crianças nórdicas eram vestidas muito semelhante a esse duende, a esse gnomo que era responsável por essa festa. As cores predominantes nessas festas nórdicas eram vermelho, verde, dourado e branco. E muito interessante, né? São as cores que a gente utiliza para enfeitar as festas, né? As festas de Natal. Uso de símbolos de troncos de árvores e de galhos. Aqui eu coloquei um rocambole bem simples, como eles fazem, mas eles enfeitam, parece uma árvore, né? Parece o tronco de uma árvore. Eles dividem o rocambole. É muito bonito mesmo. Então, normalmente, eles se alimentavam naquela época, ainda acontece isso hoje, tá, gente? De frutas, nozes, pães, vinhos, champanhe, uvas, maçãs, melões e ameixas, que eram frutas da época daquela região. É claro que com todo o desenvolvimento agronômico que a gente tem hoje, né, nós conseguimos desenvolver essas culturas no nosso país. Se a gente vai no supermercado hoje, o que tem lá? Lá a gente tem maçã, tem melão, tem ameixa, tem uva, né? Então, muitas dessas frutas passaram a fazer parte do nosso Natal, mesmo sendo um país, né, onde não cai neve, né? Mas incrível, a gente adora neve, né? Uso de rituais como incensos, então é muito comum o uso de mirra, absinto, pinos, amilcar. Lembrando que a amilcar ele é tirado do cervo, né? Todo cervo tem uma bolsinha de óleo aqui embaixo do olhinho, é de onde eles tiram o óleo para fazer o perfume amilcar. Então era comum pegar pinheiro, carvalho e enfeitar, né? E colocar enfeite
nesses materiais. Guirlandas de folhas, sachês de ervas aromáticas, então é muito comum ver tudo isso aqui. Eu não sei se isso aqui é muito parecido com o Natal que a gente comemorou, ou que a gente ouve falar por aí, né? Vocês que vão me dizer. Aí vem o século IV, então imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E vem no século IV um personagem, o Nicolau de Mira, não tem muita informação histórica sobre ele, não sei por quê, quais as razões. Quando a gente procura, a gente não encontra. Ele é nascido na Turquia, né? Ele nasceu na Turquia e ele era responsável, né? Ele começou um processo, vamos dizer assim, não que ele tenha sido responsável, mas ele era muito rico e ele era generoso. Então, ele sempre entregava presentes para famílias pobres, alimentos para famílias pobres. Ele foi canonizado na Igreja Católica, chamado de São Nicolau, e na Grã-Bretanha, ele passa a ser chamado de Father Christmas, ou Papai Natal, né? Então, assim, o Natal começava a tomar essa característica que a gente tem nos dias de hoje. Mas tudo tem o seu porém. Passado vários anos, né, lá em 1640, os cristãos puritanos queriam quebrar o laço com o catolicismo de Roma. Então, o que, que aconteceu? A ideia é, vamos acabar com a principal comemoração. Porque antes era a Páscoa, antes era, né, as comemorações anteriores. E agora o Natal passa a ser a principal comemoração dos cristãos. Então, o que, que os puritanos fazem? Eles tentam mudar o Natal para tempo de Cristo. Então, tirar o termo Natal, acabar com a história de Natal e tempo de Cristo. Em 1645, o parlamento inglês ele proibiu a comemoração do nascimento de Jesus. A partir de 1649, o líder Charles I foi executado. O líder do exército puritano, Oliver Cromwell, que a gente já viu muito em livro de história, assume o poder, mas em 1658 ele desencarna, restaura-se a monarquia e o Natal volta a funcionar na Inglaterra, nas regiões da Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos, o Natal se torna um feriado apenas em 1870. Mas peraí, não se comemorava Natal antigamente? Não, era normal, era um dia de trabalho. E o pessoal trabalhava. Até que, de 1760 até 1860, acontece a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, gente, acontece o quê? A produção em massa. Então, eu não faço um aparelhinho, eu faço 200, 300, 400 aparelhinhos. E aí eu sou obrigado a vender. Então, para vender, o que, que acontece? A gente começa a estimular o consumismo desenfreado, porque eu preciso comprar a produção. Quando a gente olha na literatura ou na internet e a gente procura estudar a renda per capita dos países que passaram pela primeira Revolução Industrial, a renda per capita explode nesse período. Por quê? Porque começa um número de produtos, uma grande quantidade de produtos invade o mercado. E por conta disso, a gente tem que vender. E para vender, eu tenho que atrelar demanda. Por exemplo, eu falo para vocês, olha, esse pano aqui limpa a tela do computador, né? Mas muita gente vai falar, eu tenho um pano aqui. Ah, mas esse tem microfibras que pegam a sujeira, e aí entra o marketing. Então, nesse período, começa a se desenvolver a área de design, a área de marketing e assim por diante. Até que, em 1843, sai a primeira edição do livro Um Conto de Natal, de Charles Dickens. O livro de Charles Dickens, na verdade, ele evoca o Natal como um momento de redenção. Quem já assistiu esse filme, Um Conto de Natal, né, tem no YouTube, vocês podem ver que
um filme de redenção. O Scrooge, né? Ele é visitado pelos três espíritos do Natal e ele muda completamente a sua atitude. É um filme que não tem nada a ver com consumismo, porém, ele está ali por trás, está escondido a revanche, né? A competição entre o capitalismo industrial e a pobreza, né? E é um momento de fraternidade. Muitos dos filmes do Um Conto de Natal terminam com o Scrooge dando presentes, entregando a felicidade à população, como fazia São Nicolau. Então dá a impressão que ele se transforma no São Nicolau no final do filme. Aqui eu coloquei um gráfico, eu não sei por que ficou esse risquinho aqui chato, mas deixa eu ver se eu consigo tirar ele. Rapidinho aqui, gente. 2 minutinhos. Só carregar aqui. Não estou conseguindo aqui. Pronto. Não estou conseguindo tirar o risquinho aqui. Vai com o risquinho mesmo. Em editar, eu tentei aqui, mas só quem fez pode apagar. Não sei Não, se sim. Eu vou tentar aqui, peraí. Não está atrapalhando, Marcelo. Está tão bom. Tá joia. É que ele não aparece aqui para mim, ele só aparece na ampliação. Mas tudo bem, vamos seguir lá. Bom, o que acontece aqui, gente? A Revolução Industrial, então, passa a ter a produção em massa. Então, a gente começa a ter muito produto no mercado. A gente precisa ter gente para comprar. Turbinou a indústria de presentes. Olha o que aconteceu aqui no gráfico. A gente não vai ficar analisando o gráfico, mas dá uma olhadinha o que aconteceu com a renda per capita dos países, né? Tanto na África, Ásia, né? A União Soviética, a Latinoamérica. Olha o que aconteceu depois da Revolução Industrial. Os países tiveram um boom econômico. E isso fez com que o Natal, que é um dos períodos que mais se tem vendas, tornasse o Bispo Nicolau o maior garoto propaganda da história humana. E aí começou o que a gente conhece como Natal para valer mesmo, né? Então, crianças com brinquedos, aí começa os menininhos com brinquedos de menino, meninas com as bonequinhas, danças, festas, comida, reunião entre as pessoas e tudo mais. Até que em 1862, Thomas Nast tira as referências religiosas do Natal e adiciona uns quilinhos a mais naquele duende do Iule e transforma ele num velhinho que entrega presentes para as crianças. Então a gente pode ver em todos esses desenhos antigos, né, o quanto isso ficou difundido naquela época. Quem assiste o filme Um Conto de Natal vai ver que as crianças ficam na frente das lojas de brinquedo, namorando os brinquedos. E quando o funcionário do Scrooge sai com as suas crianças para comprar presentes, como ele não tem muito dinheiro, ele vai comprando sempre pouquinho de cada coisa, né? Pouquinho, né? Para poder atender ali a demanda da família, que a família é muito pobre. Então, esse era o Papai Noel daquela época. Então, vejamos, um Papai Noel gordo, né, obeso, que naquela época significava o quê? Comida. Ele tem comida em casa. Naquele período, ser obeso era considerado saudável, porque a pessoa comia. E aí, brinquedos, várias coisas, viagens. Então, tem vários símbolos aqui. E eu encontrei esse desenho dessa criança chorando na frente de uma vitrine vendendo brinquedos, né? Então, olha a pressão psicológica em cima dos pais, né? Olha, seu filho vai chorar se ele não ganhar aquele presente. Até que, né, a Coca-Cola, em 1931, contratou o Randall Sandblom, que remodela o Papai Noel. Esse senhor que desenhava, né? Olha só, desenhos muito bonitos, inclusive, muito bem feitos. Eu posso falar isso aqui, não há problema nenhum. Ele era o desenhista da Playboy na época. Ele foi contratado para desenhar um Papai Noel mais humano.
E aí ele desenha o Papai Noel como a gente conhece, que é o Papai Noel da Coca-Cola. Eu tentei colocar aqui uns negocinhos para a Coca-Cola não mandar me matar, mas tudo bem. Aqui, brincadeiras à parte, mas é esse o Papai Noel que nós temos nos dias de hoje. É o Papai Noel resultado de todo esse processo da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial. Nós estamos passando pela quarta Revolução Industrial, tanto é que a gente usa o termo indústria 4.0, que é o que a gente está passando agora, né? Que é todo o período de Revolução Industrial é período de crise grave. Primeira Guerra Mundial, Primeira Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, Segunda Revolução Industrial, as guerras que nós tivemos, a Terceira Revolução Industrial, e agora a gente está vivenciando a quarta Revolução Industrial, que é a Revolução Industrial da tecnologia da informação, da qualidade total e tudo mais. Então, nós temos aí um Papai Noel que, na verdade, é da Coca-Cola, vermelho, branco e preto. Quando passa caminhão da Coca-Cola levando o Natal na rua, a criançada sai correndo para pegar bala, né? Aqui em Botucatu não é a Coca-Cola, mas acontece muito isso aí. Bom, é um Papai Noel gordo, gordinho, fofinho, bonitinho, simpático, risonho, feliz, alegre, com sua bolsa cheia de presentes, bebendo lá sua Coca-Cola no final de ano, tudo mais. Mas peraí, esse é o Natal? Foi isso que a gente vivenciou antes de ontem? Foi isso aqui que a gente vivenciou? Foi a comilança, a festa. Mas peraí, o que é Natal? Porque desde criança, todo mundo que está aqui ouviu falar desse Natal. Porque o Natal que nós vivenciamos aqui, ele veio desde 1931. A não ser que alguém fosse adolescente em 1931 aqui, eu sou de 75. Isso foi antes da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que existe uma história de que Hitler expulsou a Coca-Cola da Europa. Eles entraram com a Fanta, né? Eles entraram com a Fanta, que não tinha nada a ver com a Coca-Cola, mas continuaram ganhando dinheiro. Então, gente, desde 1931, os nossos pais, até os nossos avós, receberam essa cultura. E é a cultura que a gente conhece, de que no final do ano a gente vai ganhar presente, a gente vai trocar presente. Não, eu na próxima encarnação eu vou pedir para não fazer aniversário do lado do Natal, porque eu sempre ganho um presente, e aí a pessoa fala assim, é pro Natal e pro aniversário. Eu fico triste, tô brincando, é brincadeira. Quando era criança eu ficava, agora eu não ligo, né? Mas por quê? Porque existe isso em cima da gente o tempo inteiro. E a indústria, o mercado, faz parte, a demanda, gente. Todo mundo está vestido aqui porque comprou um produto de uma indústria. A gente está usando o computador, a gente está usando. Gente, esse ano, com essa pandemia, nós passamos por uma revolução incrível. Quem que imaginava que a gente ia se reunir aqui em tantas pessoas no computador para fazer palestra sentado em casa? Quem que não teve que comprar computador e instalar uma internet melhor e assim por diante? Então, vem esse conceito da Coca-Cola. E a gente vivencia essa expectativa incrível, essa ansiedade incrível, até o dia do Natal. Trocou presente? Eu não sei, eu já ouvi isso de várias pessoas. Fica um vazio. O dia 25 de dezembro é como se tivesse pum. E agora? Dia 26, pum. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Depois, quando a gente abrir para o comentário, vocês podem falar um pouquinho também. Aí, a gente... Pô, Natal é árvore, Natal é bola, Natal é presépio, Natal é frango, Natal é peru, Natal é Chester, Natal é o quê? Aí, a gente pensa no seguinte: cadê aquele menininho da manjedoura? Onde está aquele menininho da manjedoura? É a reflexão que a gente tem que fazer. O Natal acabou antes de ontem? Será? Agora eu desmonto o presépio, dia 6, né? Dia de Reis. Aí eu pego
desmonto a árvore de Natal, guardo na caixa. Aí eu vou lembrar que Jesus nasceu lá em dezembro do ano que vem. Aí tem o 13º, né? Nossa, 13º salva a vida da gente, não salva? O 13º foi implementado justamente para aumentar o consumo nesse período. E aí a gente chega exatamente no ponto principal da nossa palestra. Tudo que eu falei até agora não valeu quase nada, tá bom? Aí você vai falar assim, Marcelo, você falou um tempão aí. Não, o mais importante está aqui. Quando que é Natal para gente? Quando vai ser Natal? Já aconteceu? Não aconteceu? Eu me questiono muito, eu particularmente, eu fico pensando, será que eu estou vivenciando o Natal da Coca-Cola de 1931? Aí a gente vai para Maria de Madalena. Quando foi que o Natal para ela aconteceu? Ou seja, quando que Jesus nasceu para ela? Foi certa vez que a sua voz tão cheia de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual então jamais sonhara. Para Francisco de Assis. Foi na Praça de Assis, quando entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Esse talvez tenha sofrido muito com isso. Pedro foi no pátio do Palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que ele havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. E para Saulo, foi na estrada de Damasco, quando envolvido por intensa luz que lhe deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo. E para Joana de Cusa? Foi no dia quando, amarrada no poste do circo em Roma, eu vi o povo gritar: negue, negue. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo. E Tomé, foi naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. E para a mulher da Samaria, foi junto à fonte de Jacó, na tarde em que pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. E Judas, foi no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação, e compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. E para Maria, foi em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando eu segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino de que Deus enviava ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. E aí eu jogo uma pergunta, né, que a gente costuma fazer antes do Natal. Mas esse ano a gente teve a oportunidade de fazer depois, hoje, 2 dias depois do Natal. E para todos nós, quando que Jesus nasceu?
Para muitos de nós, Jesus nasceu nessa pandemia. Quando a gente perdeu entes queridos, quando a gente ficou longe das pessoas e percebeu que as pessoas são extremamente importantes. Esse ano, um dos grandes aprendizados da humanidade não é que a gente tem uma doença que mata, é que as pessoas fazem falta. Eu dei aula durante um ano para uma peça de plástico chamada computador. Eu não tive contato com os alunos. Eu não tive a oportunidade de olhar na carinha de cada um deles e dizer: fica com Deus, feliz ano novo, feliz Natal. Teve muita gente que eu não vi e que nunca mais eu vou ver, no sentido da aula, porque terminou o terceiro colegial e foi embora. Vai seguir sua carreira. Talvez eu veja por aí, né? Mas as pessoas se tornaram fundamentais nesse ano. Será que o Natal não é quando a gente entrega uma cesta básica, quando a gente dá uma palavra amiga? O Natal, o nascimento de Cristo dentro da gente não está atrelado quando a gente deixa de ser mesquinho, quando a gente deixa de ser orgulhoso, quando a gente fica mais amável. E eu vou falar um negócio para vocês. Nascer Jesus no nosso coração não é fácil. Depende de muito desapego. Depende de muito desprendimento. É muito mais fácil comemorar o Natal do Peru, o Natal da árvore, o Natal do presépio, porque esse você monta e desmonta. Mas Jesus, olhando para a gente e dizendo: o que tu queres? Se você tivesse a chance de encontrar Jesus e pudesse fazer um pedido, qual seria? Se você tivesse a chance de segurá-lo no colo, nesse momento, o que a gente faria? Se a gente tivesse a oportunidade de sentar com ele, ele ia falar: você vai reclamar ou você vem agradecer? Não é? E a gente reclama. E a gente se esquece de que, apesar de tudo que aconteceu, olha a quantidade de aprendizado que a gente teve. Agradecer a Deus por estarmos vivos, por estarmos aqui, assistindo essa palestra. Aprendemos a mexer no computador, aprendemos a dar aulas aqui, aprendemos a fazer a palestra aqui. Eu tenho até medo de uma coisa, de que as coisas se desfaçam e as coisas comecem a ser só aqui no computador. Por que eu vou chamar vocês para a reunião se a gente pode se encontrar cada um na sua casa através do computador? Então, muitas mudanças na vida da gente. É muita coisa. Esse ano foi extremamente intenso. Quando que o Jesus nasceu para a gente? Eu, Marcelo Telascreia, falo, eu ainda estou procurando ele. Eu ainda estou procurando muito ele. Porque eu tenho muita coisa ainda para deixar para trás antes de pegar o menino Jesus no colo. Antes de pegar ele no colo. Porque eu ainda não acho que eu tenho envergadura moral para chegar perto daquele lugarzinho onde ele está ali com Maria e Jesus. Mexer com o presépio é muito fácil. Mas imaginar que a gente tem que chegar perto dele e falar assim, missão cumprida, tem muito trabalho a ser feito. Muito. Então que ele, que ainda aguarda em algumas pessoas que ele nasça, nos dê força, nos dê a alegria de viver. A gente não pode perder a alegria de viver, gente. Esse ano foi difícil, foi, mas é a alegria de viver que fez com que cada um de vocês estivesse aqui hoje, me ouvindo um pouquinho. E eu só tenho a agradecer a todos vocês por tudo, né, e pela oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de nós que aqui estamos, abençoe os nossos lares, os nossos entes queridos, e que, peço desculpa pela parte histórica,
mas a gente precisa entender o que a gente comemora. A gente não sabe o que a gente comemora. E por não saber o que a gente comemora, a gente acha que isso é o Natal. Eu acredito que Natal é o dia que a gente fala assim, nossa, ô Jesus, agora sim eu estou seguindo os seus passos. Que assim seja, gente.